um debate sobre o tema política. E então, a primeira participante desse debate vai se apresentar e seguir os demais. Eu sou Silvia Anspa, eu sou doutora em comunicação e semiótica e eu sou envolvida com essa área de comunicação, tanto empresarial quanto política, acadêmica também. Sou psicanalista e sou escritora. E, então, meu engajamento político se dá em várias vertentes e eu acredito que sem a assunção dessa cidadania nessas várias vertentes, não é possível a gente fazer um trabalho realmente sério, global e integrado. Bom, eu sou o Marco Antônio Sabino, sou jornalista, sou advogado, presido hoje o braço de Public Relations da IEC Pública e minha área é comunicação, e acho que comunicação é o que vai definir aqui a eleição esse ano, portanto, estou à disposição para a gente discutir um pouco essa vertente, esse viés de comunicação. Wilson Devorato, atuei minha vida toda no mercado financeiro, fui o executivo número 1 do Banco Bandeirantes, onde trabalhei 30 anos, fui presidente da Mafre, seguradora, e fui durante quase 12 anos o executivo número 1 da Federação dos Bancos, onde participei da Controladoria Geral da União, Conselho de Proética, participei comandando a voz do mercado financeiro nas federações internacionais nesses últimos 12 anos. Stefano Salergi, vice-presidente do Conselho de Comércio Exterior da Fiesp. Howard Long, eu sou um ser humano, eu estou presidente da minha própria empresa de consultoria de RH e eu sou um brasileiro por opção. Eu sou Antônio Padrão Neto, sou médico nos últimos 10 anos, prefeito por 2 vezes da cidade de Altair, que é próximo à Olímpia, fui eleito em 2012, reeleito em 2016 e agora, em março, eu exonerei do cargo um novo projeto, sou candidato a deputado estadual. Eu sou Sandra Gonçalves, eu sou arquiteta e psicanalista, trabalho com psicanálise há 35 anos. Eu não procurei a política, eu fui procurada por ela. Eu recebi um convite para ir a uma reunião do Partido Novo, onde nos convidaram um grupo de mulheres que tem mais ou menos o meu perfil para participarmos do processo seletivo para deputado federal. Então eu aceitei. Então eu digo que eu estou na política porque eu sou mulher. O objetivo do partido era cumprir os 30% necessários de participação feminina obrigatórios por lei. Só que o nosso partido ele faz processo seletivo. Então passei por um processo seletivo por 6 meses e me sinto então, estou na política porque sou mulher. André Musola, advogado por profissão, produtor rural por paixão, prefeito, atual prefeito da cidade de Socorro, segundo mandato, onde eu exerci também um mandato do Poder Legislativo antes do Poder Executivo. Sou Silvio Pires de Paula, vice-presidente do Conselho Regional de Administração, presidente da empresa Demanda Pesquisa e Desenvolvimento de Marketing. Sou Eumano Nigri, advogado, especialista em arquitetura humana e apaixonado pelo Brasil. Todos vão falar, e essa é o nosso propósito. Então, repetindo o nosso editorial, é um momento em que nós, paulistanos, brasileiros, nos dedicamos a debater o tema da política, em primeiro momento, a nível de como ela se encontra no nosso Estado, que é o que nós melhor entendemos, nós vivemos em São Paulo. Depois, no segundo bloco, a gente vai para uma sequência de perguntas mais amplas a nível nacional. Eu passo a palavra ao Paulo Miller para dirigir o debate. Bom, como eu estou nessa posição confortável de lançar as provocações e não de respondê-las, né, eu vou lançar uma provocação que vem a partir da recordação da capa que a revista Veja fez em 1989, quando o Fernando Collor ganhou a eleição, a primeira eleição presidencial depois do ciclo da ditadura. A
capa da Veja era a foto dele, dizia assim, Collor, vitória num país dividido. Me parece que nós, 30 anos depois, seguimos nesse ciclo de divisão do país, talvez um pouco mais aprofundada, talvez um pouco mais radical, no sentido de um debate que hoje é mais beligerante, um debate que hoje é um pouco mais, talvez, intolerante do que nós já tivemos em outros momentos. Então, a questão que eu gostaria de lançar é, nós estamos entrando numa campanha política agora, temos aí um mês praticamente até a eleição. E eu gostaria de ouvir de vocês, principalmente que são candidatos, se vocês entendem que nós estamos ainda ou novamente nesse momento de divisão do país e como se projeta um país para depois da eleição. Como é que nós vamos lidar com este país que após a eleição vai ter que ser governado de uma forma que a gente de alguma maneira consiga superar essas divisões? Lanço a pergunta para vocês. Eu acho que além de polarizar, o país está fragmentado. Então há múltiplas opiniões, não é que ele está só polarizado, há uma fragmentação muito grande. E há um número grande de eleitores pensando em votar em branco ou indecisos. Então, nós, do Partido Novo, estamos em busca do voto desses eleitores. E eu tenho assim muita confiança e muita convicção que nós vamos nos sair bem dessa. E eu não vejo no Brasil com graves problemas após a eleição. O que eu tenho notado é que houve um grande amadurecimento da maioria dos eleitores com os quais eu tenho conversado, tenho ido bastante para várias cidades do interior de São Paulo. Temos tido bastante receptividade e, portanto, eu tenho confiança que as eleições não vão, nós não estamos caminhando para ser uma Venezuela. Essa é a minha convicção. Concordo. Eu acho que a gente vive um país polarizado, acho que melhorou muito nos últimos 2 anos. Acho que essa discussão na rua, na televisão, acho que é importante para esse tipo de país. Pós-eleição, totalmente diferente, na minha opinião, com as suas eleições. O presidente eleito tem que reunir com todos, independente de partido, para construir um novo país. Tem que fazer novas reformas, todos aqui sabem. O país precisa de uma reforma tributária urgente, não tem condições. Eu acho que o Brasil vive um momento que a Alemanha viveu há uns 30 anos. Todo mundo saiu, os empresários saíram da Alemanha para montar suas empresas na Polônia, porque a carga tributária era altíssima, enfim. Os empresários aqui estão indo para o Paraguai montar as empresas lá, por causa de custo. A gente vive um país, eu acho que a campanha eleitoral, a gente não pode ser hipócrita, que há essa discussão, vamos entrar em campo, cada um vai defender a sua bandeira e que ganhe o melhor para o país. Nesse pós-eleição a gente tem que unir todo mundo para um bem comum, que é o Brasil. Sobre esse tema? Eu gostaria de me manifestar assim. Eu vejo essa polarização, nesse momento, uma polarização muito maior e muito mais profunda do que a que houve antes. E ela é uma polarização que adquire um caráter maniqueísta, que é associado a um messianismo, que é um messianismo já arraigado na nossa civilização, que se exacerba agora. Todos estão esperando um momento, muitos, ou a massa está esperando, um salvador da pátria, um milagre, e não uma solução gradativa, política, real. Eu vejo nisso um grande perigo, porque o voto, me parece, vai ser um voto visceral, muito mais do que racional. Nós, na nossa bolha aqui, de racionalidade, nós estamos acreditando que as pessoas vão escolher por isso ou por aquilo, mas elas não estão escolhendo dessa maneira, nem vão escolher dessa maneira. Estão sendo ativados arquétipos, estão sendo ativados elementos sombrios, irracionais da nossa psique, de uma maneira muito, muito vital. Então, eu acho que o trabalho de marketing, associado a um trabalho psicanalítico, como você estava falando,
é fundamental nesse momento, porque nós não estamos trabalhando com argumentos, não. Nós não estamos trabalhando com lógica, não. Essa polarização é uma polarização muito perigosa e é uma polarização que nós já vimos em outros momentos da história, como no Holocausto e tudo mais. Né? Então isso me preocupa profundamente. Como trabalhar isso? Como trabalhar essa desrazão? Só com a razão nós não vamos demolir a desrazão. Essa é a minha visão. Acredito que esse momento é um momento delicado, em que nós estamos carentes de figuras políticas e de uma personalidade de fato. Como o Paulo bem falou, desde a época do Collor, em que houve aquela esperança daquele candidato, não vejo que no Brasil nós tivemos um foco. O Brasil sempre foi tocado e nunca teve um projeto de país, um projeto consistente. Tanto que hoje nós estamos com essa dificuldade, por quê? Porque não há uma discussão clara do que precisa ser feito no país. Nós vemos entrevistas no Jornal Nacional, em que os entrevistadores só sabem apontar o dedo aos candidatos e não tem uma discussão prática do que será feito com a nossa previdência social, qual será a política de juros que será para o futuro do país, como serão enfrentados os problemas estruturais do nosso país. Então, o nosso país está caminhando assim por um desestímulo daí da população e da grande massa que nós, vejo aqui nesse debate, que nós não temos até um contato com essas pessoas que são a maioria do país e que estão com dificuldade. Tanto que têm a esperança daquele que está preso, que vai votar, que vai voltar. Essa demonstra claramente. Então daí, aqueles candidatos que teoricamente têm condições, também pecaram, deixaram algumas marcas por onde passaram. Então, essa dificuldade eu vejo que está sendo premente, e vou falar no âmbito municipal como gestor do município pequeno, que tem enormes dificuldades na sua administração. Neto aqui foi prefeito de uma cidade pequena, Altair, como eu sou prefeito de Socorro. Não há uma política clara para os municípios. Hoje, União e Estado derrubam todos os problemas para que os gestores municipais resolvam. Em todos os setores, política de segurança, política de saúde, de educação e nada. Então, o municipalismo, de fato, vejo aqui o Sebastião Mesiari, que representa o VESP, a Associação dos Vereadores, o municipalismo, de fato, é muito ventilado nas vésperas das eleições e pouco executado pós-eleição. Vamos continuar no giro, todos vão falar dessa questão, então, segundo a ordem que depois pode seguir, todo falou, tá bem? Professor Robert. Eu achei o Paulo uma questão interessante, que o país está dividido, está muito mais que dividido, está partido, que é coerente com o fato que nós somos gestão de partidos, né? Então isso racha as coisas. Eu gosto do nome em inglês que é party, uma festa. Mas colocando isso, é interessante a natureza humana, né? Nós aqui no Ocidente sempre tem que escolher um lado pró ou contra. Se o liberal quer, a conservadora é contra e vice-versa. Se o direita quer, a esquerda não quer e vice-versa. É impressionante, sempre nós temos que tomar partido. Ninguém pensa no bem comum. Nos Estados Unidos, por exemplo, está nessa situação, porque se o republicano quer, o democrata é automaticamente contra e vice-versa. Ninguém pensa uma coisa que eu acho que talvez vai servir, que é se o palmeirense quer, o Corinthians é contra e vice-versa. Tá? Sempre nós temos que escolher lados. E eu acho que capitalismo, comunismo, todos esses ismos estão demodê. Ninguém pensa numa palavra que vai talvez unir, que é o pragmatismo. Olha que legal. Pragmatismo diz fazer o que é prático, que é do bem comum. Então, a China hoje pratica o pragmatismo, é comunismo mais. Foi bom que o país que deu certo, nós aqui estamos patinando. Porque usa o pragmatismo. Se há uma coisa boa no comunismo, não dá. Se há uma coisa boa no capitalismo, não dá. Se há uma coisa boa no cristianismo, no judaísmo, no pequenismo, vamos adotar no final. Se é bom, bom. E não automaticamente por ser
o outro que quer, eu estou contra. Ninguém pensa nesse ponto. Eu concordo que o Brasil vive um momento ímpar. Primeiro, um homem que foi presidente da República e está preso, procura comandar os destinos desse país desde a prisão. Coisa que eu acho que, se fosse um país sério, não poderíamos ter alguém preso falando do jeito que o Lula fala. A divisão entre o país é patente, real, concreta, e eu diria que virou, a política está virando como religião, ou seja, as pessoas ficam tão adictas a um setor ou um lado dessa divisão política que a gente não sabe o que vai acontecer. Você tenta a pergunta que foi feita, qual será o plano de governo? O que a gente vê, a Globo totalmente favorável ao lado esquerdo dessa divisão, promovendo a esquerda de uma forma deliberada, aonde o poder da comunicação é um poder seríssimo no país, em qualquer lugar do mundo, e a gente tem que ter a consciência, na minha visão, de que nós estamos diante de uma única oportunidade. Ou nós mudamos a política, ou a política muda a gente do país, porque a situação que o país vive é uma situação, na minha visão, extremamente delicada, muito mais riscosa do que muitos de nós possamos imaginar. Então tem muita gente querendo colocar uma abafa nesse assunto todo, mas na minha visão a situação é uma situação extremamente crítica, uma situação extremamente perigosa e que a gente na realidade não sabe o que vai acontecer. Então eu vejo que este é um momento que o país tem que ressurgir das cinzas e cabe a cada um de nós, pelo direito do voto, de mostrar que esse é o momento que a gente tem essa oportunidade. Eu entendo que, pelo que estou vendo até agora, a chance do novo vai prevalecer, porque a esperança do novo sempre é uma nova esperança. E quem sabe a esperança do novo, não estou dizendo partido novo, mas de um novo candidato, que já não milita tanto tempo na política, tenha mais chance de ser eleito do que alguém mais já com todos os seus pecados que são conhecidos de todos nós. Então, eu estava numa ocasião no Canadá, logo no dia seguinte de uma eleição, e havia uma notícia que o ministro que teve o maior número de votos chamou o outro partido e combinaram uma divisão do governo com participação proporcional ao número de votos. Imagina nós não estamos no Canadá, nós não estamos... uma situação tão maluca que a gente não consegue imaginar que no Brasil pudesse acontecer. Também nós estamos com um espírito muito de esperando um caos. Puxa vida, como foi comentado assim pelo Robert, a ideia de uma divisão pela Silvia também, maniqueísmo. As coisas vão andar bem depois de ter sido escolhido. Nós vamos continuar vivendo nesse país com esperanças e vai haver, na minha opinião, uma acomodação de interesses para a governabilidade. Isso que é a política é isso mesmo, essa acomodação de interesses para a governabilidade. Acho que de todos aqui, de uma forma, tiraram na mesma linha, né, sem fulanizar aqui um ou outro. Eu vejo, na verdade, de uma forma estatística, 3 grandes grupos. O grupo que mais me preocupa não é o grupo que está dominando tanto a direita quanto da esquerda, já que a parte do centro a gente não vê hoje uma pegada política para poder fazer um clareamento forte para trazer o outro 1/3, como diz o Inferno de Grande, repetido pela ministra Carmen Lúcia na segunda-feira, na semana passada, lá no World Trade Center, que o Inferno de Gandhi, a pior situação é do traidor, a segunda pior é dos omissos, aqueles que não estão conscientes dessa crise. Eu faço parte de um movimento também, chamado MVA, Movimento Voto e Ação,
é para trazer esses 30% que vão votar em branco ou nulo, ou que não estão conscientes desse grande enigma que nós temos no Brasil por diante. Não acredito muito, Silvio, que vai haver grande acomodação, que está havendo sim, diferentemente dos outros grandes candidatos que tivemos no passado, inclusive do Lula, em 2002, uma radicalização. O pessoal hoje está mais radicalizado, por quê? A pressão hoje que está todo mundo sentindo é muito maior do que aquela que havia no passado. Outra coisa também, o cenário político internacional ajuda a essa radicalização. Você vê o caso de Trump, etc. e tal. Fora isso, as tendências que tivemos de alterações políticas na América Latina. Em 99, em fevereiro de 99, eu fui mandado pela presidência da África para ver o que queria acontecer naquele país. Eu saí de lá horrorizado, depois de passar uma semana conversando com presidentes e com ministros. Né? Me lembro de ter estado com o ministro popular para a Assunto da Hacienda, do Hugo Chávez, e saí dali. Ali eu senti que aqueles amigos que falavam, eu já sou venezuelano, vou lutar contra esse governo, que o governo passa, meu país permanece. Esse cara que defendia essa linha, presidente né, mundial de uma das maiores organizações financeiras do mundo, hoje é um corretor de seguros pobre, acabado, no Panamá. Aqueles que fizeram, que pintaram o caos, foram aqueles que conseguiram ainda ter um nível de vida horrível, mas com filhos espalhados no mundo. Então, no fundo, aquilo que nós vivemos nos países limítrofes a nós, nos leva a um nível de insegurança muito grande. Então, o cenário internacional, o cenário dos países latino-americanos e aquilo que nós estamos vivendo no Brasil, no nível de radicalização, né, nós precisamos trazer esse um terço estático para esse nível de discussão que vocês estão provocando.